O que há de errado com a política? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. O que há de errado com a política? Eric Voegelin talvez nos responda a isso quando ele dizia que o grande problema da política é a sua imanentização, ou seja, o abandono do espiritual, o abandono da religiosidade e a tentativa de trazer essas categorias que pertencem ao transcendente para a imanência, ou seja, para a história, para a materialidade que nós vivemos aqui. Ele dizia que a política precisa ser vista como uma representação. E ele falava que essa representação ela se divide em três e que estas três devem existir de maneira harmônica. A primeira representação é a elementar, ou seja, é a forma como a pessoa assume o poder, como ela se torna governante. Sabemos que isso pode ser feito pelo voto, por indicação, pode ser feito por hereditariedade, no caso das monarquias. Portanto, essa pessoa ela está no poder porque houve uma forma, um meio de colocá-la lá. A outra representação é a existencial, ou seja, não basta essa pessoa estar no poder, ela também precisa representar o povo que governa. A população, ou grande parte dela, precisa se ver nesse governante, precisa ver algum tipo de relação emocional com ele. E aí sim, isso vai fazer com que essa representação ela se torne uma realidade. Mas existe uma terceira representação, que é a representação transcendente. Voegelin dizia que essa representação é a representação da verdade. Ele olhava para o governo como um pequeno cosmo, ou um microcosmo, um cosmion, como ele dizia, que deveria representar o grande cosmo. O que isso significa na linguagem dele? É que existe uma transcendência na política. A política representaria e estaria até submissa a uma transcendência, a uma visão espiritual, a uma religião. Portanto, a política deveria estar ligada à transcendência. Voegelin dizia que quando esses três elementos eles coexistem, podemos ver aí uma certa harmonia na relação entre o que governa e os governados. Ele diz que quando uma destas deixa de existir ou quando há conflito entre essas representações, surge a desordem política. É nesse sentido que ele vai explicar a Revolução Francesa, a Revolução Russa, o nazismo, o fascismo, ou seja, esses governos que foram anômalos, que foram assassinos, que foram destruidores. Mas voltando ao assunto da transcendentalidade, Voegelin dizia que essa imanentização vai fazer com que essas políticas elas estejam baseadas naquilo que ele chamou de gnosticismo e que eu prefiro chamar de ideologia, ou seja, se tornaram ideologias. E o que seria então essa ideologia? Ideologia seria esse caráter religioso, embora abandone o transcendente, mas ainda mantém esse caráter religioso, porque toma um elemento da totalidade criada por Deus, toma um elemento e faz desse elemento o todo da política, onde todas as questões políticas passam a orbitar ao redor deste elemento. E aí, quando eles assim o fazem, eles vão também trazer nessa ideologia o conceito de pecado e o conceito de redenção. Eu sei que para você pode estar parecendo muito religioso o discurso, mas segundo Doiver, e ele tem razão, pelo menos eu acredito que sim, todo ser humano possui na sua mente uma estrutura religiosa. Essas políticas, então, embora negando o transcendente, abandonando o transcendente, elas continuam na sua estrutura religiosa, só que uma religião imanentizada, uma religião historicizada. É assim que devemos compreender. E voltando ao conceito de ideologia, ideologia então seria isto, seria essa postura religiosa, porém defeituosa, não harmoniosa com relação
à política. O David Koyzis, no seu livro Visões e Ilusões Políticas, na página 18, ele faz uma definição que eu acho interessante ler aqui. Ele diz o seguinte: o que é afinal uma ideologia? Quero deixar claro desde já que vejo as ideologias como tipos modernos do fenômeno perene da idolatria, trazendo em seu bojo suas próprias teorias sobre o pecado e a redenção, conforme eu disse. Desde o início de sua narrativa, a Escritura denuncia o culto aos ídolos, falsos deuses que os seres humanos criaram. Como as idolatrias bíblicas, cada ideologia se fundamenta no ato de isolar um elemento da totalidade criada, elevando-o acima do resto da criação e fazendo com que este orbite em torno deste elemento e o sirva. A ideologia também se fundamenta no pressuposto de que esse ídolo tem a capacidade de nos salvar de um mal real ou imaginário que há no mundo. Esse é o problema da política. É quando ela, ao abandonar o transcendente, ela toma um elemento de toda esta totalidade criada e faz desse elemento o seu todo, isso a transforma num ídolo. A ideologia, portanto, é a idolatria política. E por que não dizer a idolatria quanto ao Estado, que é o que nós chamamos de estatolatria. E aí, vejam que ao desconsiderar esse elemento que é essencial, vital, a existência de Deus, sua soberania, e o substitui pelo Estado, isso, então, aponta para o erro na política. E não apenas o erro na política, mas o erro também na própria ciência política, que é a área de estudo deste fenômeno. Nesse sentido, nós vamos encontrar um contradiscurso, ou seja, uma fala que vai contrariar. Eu quero trazer aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é a visão católica romana da política. E aí nós vamos usar Jacques Maritain. Ele escreveu O Homem e o Estado, da editora Agir, e ele vai trazer a teoria da subsidiariedade, que vem de subsídio. O que ele diz? Vejamos aí o gráfico. Veja que ele coloca Deus acima de todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Logo abaixo de Deus vem a igreja. E tanto Deus quanto a igreja estão na esfera da fé, na esfera da graça. Aí nós temos uma linha divisória e abaixo desta graça ou dessa dimensão da fé, segundo os católicos romanos, nós encontramos a natureza. E a natureza vem logo em seguida, liderada pelo Estado. O Estado, então, está na natureza, soberano sobre tudo. E então, a partir do Estado, temos as divisões, ou as poderíamos chamar de as esferas sociais, que seria a família, a escola, sindicato, a indústria, enfim, estas áreas sociais que seriam como uma atuação intermediária entre o Estado e o indivíduo. Agora, uma coisa que precisamos ressaltar é que na visão católica existe aí uma hierarquia. O Senhor Deus, que está acima da igreja, a igreja, que está acima do Estado, o Estado, que está acima destas áreas sociais, e essas áreas sociais dirigindo o indivíduo. Mas existe também a visão de Abraham Kuyper. Este é calvinista, este é protestante, sobretudo a visão que eu defendo. Ele vai dizer que não devemos olhar para a estrutura política por meio da subsidiariedade, mas devemos olhar para a política com a estrutura das esferas, ou soberania das esferas. Ele fala isso no seu livro Calvinismo, que foi publicado pela Cultura Cristã. De que maneira ele vê, então, essa estrutura política? Isso é um assunto que nós já tratamos em outros vídeos aqui, que eu repito. Veja aí o gráfico. O Senhor Deus, soberano sobre todas as coisas, de onde emana todo o poder, e abaixo de Deus todas as esferas sociais, uma ao lado da outra. Não há nenhuma que se sobreponha. Família, Estado, escola, sindicato, ciência, todas elas são esferas que possuem soberania em si mesma, vinda do Senhor Deus. E não há, portanto, o direito de uma esfera interferir na outra.
Isso significa, por exemplo, que o Estado não pode interferir na família, dizendo como os pais devem disciplinar os seus filhos. Mas também a família não pode interferir no trabalho do Estado. Como a igreja não pode interferir no trabalho do Estado e o Estado interferir no trabalho da igreja ou da família. Há ali um equilíbrio. Todas essas esferas, elas existem e estão debaixo da soberania do Senhor Deus. Qual a diferença crucial entre a visão calvinista e a visão romana? É que na visão romana, como vimos, há uma hierarquia. Na visão calvinista, existe ali um paralelo sob o poder de Deus. Mas há um ponto que eu quero ressaltar das duas visões, que esse é o importante para o nosso vídeo hoje. É a afirmação de que o Senhor Deus está acima. Ele é o Deus poderoso sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre as pessoas, sobre tudo. Dele, então, vem o poder para o exercício dessas esferas, seja como uma hierarquia, seja como um paralelo. Esse é o ponto. Mas o que o Estado faz nesta visão deturpada da política? Primeiro, ele vai se ver como autônomo. O Estado, ele é um ser em si mesmo. Ele possui soberania e essa soberania vem dele mesmo. Ou vem por um tipo de contrato social. Não temos aí a expressão, a voz do povo é a voz de Deus, e que o povo é que de fato é o grande poderoso que concede poder ao Estado? Vem disso, desta visão equivocada da autonomia. E a partir do momento em que o Estado se vê como um autônomo, ele vai anular toda a transcendência. Ele vai desconsiderar a existência de um Deus que domina sobre ele. E ao fazer isto, ao desconsiderar, ao anular a existência de Deus sobre si, o Estado passa ele mesmo a ser Deus sobre a vida dos seus súditos. Então ele é o provedor, ele é aquele que interfere, ele vai dizer como as pessoas devem agir, como devem se comportar, ele vai interferir nas liberdades que as pessoas deveriam ter no Estado. Ele vai interferir nas esferas, ele vai interferir na família, vai interferir na educação, ele vai interferir na ciência, ele vai interferir em tudo, porque ele assume o lugar de Deus. E aí está o erro político. Aí está o problema da política hoje. Essa imanentização, ela acontece com a modernidade, quando se começa a abandonar o conceito de Deus e começa a haver uma aproximação para com o homem. É claro que nós temos situações que não se adequam a isso. Por exemplo, a Polônia, caso vocês não saibam, é um país majoritariamente católico, e nomeou Cristo como rei da nação. Isso está na sua Constituição. A própria Constituição americana, que é embasada no calvinismo, vai colocar a estrutura transcendental logo no início para depois explicar como o Estado deve dirigir. Isso veio como resultado da chamada Revolução Americana. Esse é, portanto, o ponto. É a retirada de Deus. A política, ela se tornou disforme, errada, pecaminosa, idólatra, porque desconsidera a Deus. Por isto, eu estou convencido de que a visão política que devemos ter é aquela em que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Dele vem o poder para as várias esferas sociais. E essas esferas sociais usufruem deste poder. Ainda que o Estado seja dirigido por pessoas ímpias, pessoas que não necessariamente têm aquele tipo de religião ou aquela outra, mas ainda assim o poder vem de Deus. Se lembram quando Pilatos estava conversando com Cristo e Pilatos disse a Cristo que tinha poder para soltá-lo? O que Cristo responde? Nenhum poder terias sobre mim se do alto não te fosse dado. Essa é a visão correta, essa transcendência. Porque quando o Estado ele perde essa transcendência, a visão escatológica, a visão do futuro, do paraíso, do reino perfeito, que está na transcendência, está na eternidade, vem para a Terra. E aí surgem anomalias como o nazismo,
como o socialismo, como o comunismo, como o fascismo, que prometem um Deus, que é o Estado, conduzir os seus súditos e conduzi-los a um mundo melhor aqui nesta terra. Bem, obrigado por ter me acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo e eu espero que você compartilhe o máximo que você puder esse trabalho, se o conteúdo interessa a você. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. Você que já está inscrito, dê uma checada para ver se o seu nome continua e, por favor, dê um like ou dislike, isso também é muito importante, e faça comentários, escreva aqui nos comentários e, na medida do possível, eu responderei a cada um. E até a próxima.